usamos, né? Porque não é isso que Não é. a gente ouve hoje, né? De que a gente tem que abrir mão de tudo. Eu sempre sinto que Jesus, o Evangelho não nos oferece nada material, né, terreno. Sim. Até porque as promessas que Jesus nos faz são eternas. Celestiais, né? Então, a gente não vê hoje ninguém querendo perder sua vida, ninguém querendo morrer. Sim. Por amor ao Evangelho. A gente é ensinar, e eu sempre falo com pesado que a igreja está preparando uma igreja para ficar, e não uma igreja Exato. para ser arrebatada. Porque os parâmetros, eles são os parâmetros humanos, né? Exato. A gente percebe que muitas vezes o que nós ensinamos nas nossas igrejas é aquilo que deveria ser combatido de púlpito, que é justamente essa ideia hierárquica, essa ideia de que sucesso são realizações, que fruto é a produção que a gente faz, né? Ou seja, você tem que fazer, você tem que produzir, são números. Isso tudo são parâmetros. Irmãos, quando se fala de número, nossa, Davi, ele foi alertado, porque Davi, ele teve um tempo lá que ele falou, opa, o reino estabelecido, né? Deixa eu ver quantos soldados eu tenho. O profeta alertou, falou, não faça isso não, rei. Não, eu quero ver qual é o tamanho do exército que eu tenho. O Davi disse, não faça isso. O livro lá do, acho que é Reis, se não me falha a memória, ou é Samuel, acho que é Samuel, né? Segundo Samuel, vai falar que Deus é quem incita, né, Davi a fazer esse censo. Mas é porque tem uma questão histórica, a gente vai trabalhar isso em outra matéria. Mas o livro de Crônicas, numa compreensão mais larga, né, mais adequada, vai falar que foi o próprio diabo, Satanás, que incentiva Davi a fazer isso. Porque ali estava, na verdade, uma característica do diabo, que é o orgulho. O profeta falou, não faça isso, e ele fez. E Deus pesou a mão, porque de fato ele se orgulhou. O orgulho é o pecado do diabo, né? É esse pecado que de fato fez com que o primeiro casal... o que é o pecado do primeiro casal? Nada mais é do que falar assim, não, eu sou Deus. Que foi o que o diabo pensou. Eu sou Deus, eu preciso de Deus, eu vou ser semelhante a Deus, vou edificar meu trono acima do trono de Deus, vou subir as mais altas nuvens, né? Eu serei, eu vou, eu. Então ele faz isso, ele é destituído, lançado, né, como eu disse, do céu, e aí ele então coloca isso na cabeça do primeiro casal. Vocês não precisam ser como Deus, aliás, vocês serão como Deus, Deus está mentindo para vocês. Deus está falando isso aí porque Ele não quer que vocês sejam igual a Ele. E quando eles desobedecem a Deus, eles estão falando, né, nas entrelinhas, nós não precisamos de Deus. Quem não precisa de Deus? É Deus. Então quem diz que não precisa de Deus é Deus. Satanás falou, não precisa de Deus, eu sou Deus. E o primeiro casal, a gente também não precisa de Deus. Se não precisa de Deus, eu sou Deus. Está por trás de tudo isso, né? Então o orgulho. E aí é interessante que a gente muitas vezes tem um equívoco, né, de proposta de igreja. Muitas vezes a gente pensa que nós fomos chamados para se sobressair neste mundo, né? Sou filho de Deus, tenho vantagem, então faço tudo certinho, Deus vai me abençoar por causa disso, em detrimento muitas vezes daquele. Um dia, eu conversando com um irmão, e ele disse assim, rapaz, Deus me abençoou. Ele estava falando a respeito da questão financeira, que me parece que quando se fala de bênção é sempre remetido à questão financeira, né? Deus me abençoou. Eu não vejo as pessoas muitas vezes subindo no púlpito assim para agradecer, Deus me abençoou esse ano. Tem algumas igrejas que têm essa prática, né? No final do ano lá o pessoal vai testemunhar o que Deus fez na vida dele, né? E muitas vezes é essa questão, não, Deus me abençoou, Deus me abençoou. A grande maioria, pelo menos que eu presenciei até hoje, é sempre relato de bênçãos materiais. Um emprego novo, ganhou mais, a casa própria, trocou de carro, não sei o que e tal, tudo mais. Dificilmente a gente pensa, Deus me abençoou. Começo desse ano aqui, eu era um pai ruim, viu? Pensa num pai negligente, um pai injusto, intolerante, sem paciência, mas esse ano aqui Deus moldou o meu caráter e eu estou me tornando um pai melhor. Eu era um esposo ruim, pensa num esposo machista, negligente, controlador, opressor, mas nesse ano aqui Deus quebrou o meu coração e me fez perceber que eu tenho que servir a patroa. Dificilmente são esses testemunhos de mudança de caráter como sendo bênção, né? E nessa questão então a gente percebe que muitas vezes a gente acha que foi chamado sempre para
está em vantagem em relação aos outros. E esse irmão falando isso para mim, Deus me abençoou com uma porção e deu outra porção para você, se referindo à questão financeira, microempresário e tudo mais. Eu pensando comigo, mas que raio de porção é essa que para um é de um jeito, para outro para outro? Que negócio é esse que Deus abençoa financeiramente e essa é a porção dele, vai ser rico, e o outro vai ser pobre e vai para o céu os dois? Eu falei, será que esse irmão não foi abençoado financeiramente justamente para equilibrar o negócio e exercer a generosidade e socorrer o outro também? Será que o que ele recebe para si, ele não tem nem onde pôr esse dinheiro, que vai ter que levantar um celeiro maior, derrubar aquele, só para ele falar, agora sim, alma, tem muitos bens para muitos dias, come, bebe e folga, mas eu acho que deve uma noite vir uma voz e falar, louco, o que tens preparado? Para quem será? Assim é todo aquele que ajunta tesouro para si e não é rico para com Deus. Jesus ensinou também a respeito dessas questões, né? De poder, eu falei poder administrativo, poder social, refere-se a isso também. A gente precisa entender, e Marcos faz isso muito bem, porque está mostrando para esse povo poderoso que são os romanos, que Jesus veio para ensinar que aquilo que a gente recebe é para servir. Resumo da ópera, evangelho é serviço, é doação, é sacrifício, é entrega pelos outros. É tudo que nós recebemos. Tem gente que ela é egoísta, intelectualmente falando, não reparte o que sabe, né? A gente precisa ter generosidade intelectual. Tem professor que não ensina tudo que sabe, quer reservar alguma coisinha que é para não ficar por baixo ou igual ao outro. Não é, irmão? Olha que coisa horrível. Então a gente precisa sempre doar. Chegou a mim, não é para mim. Eu desfruto, claro, né? Não pode atar a boca do boi que debulha, diz a Bíblia. A gente desfruta, mas aquilo não retém para mim. Por isso que Paulo disse em Atos, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Alguns falam, é claro que é, André, porque tem para dar, né? Não é essa a ideia. É porque não retém para si e distribui. Porque a bênção de Deus não é quando ela chega em mim, é quando ela através de mim alcança outro. E é isso que Marcos fala, Jesus é Deus, mas ele não usou nenhuma das suas prerrogativas para se servir, para se safar da cruz, para ter vantagem, né? É igual aquele irmão, uma disputa de emprego com um filho do diabo. Senhor, eu sou teu filho, né? Essa vaga é minha. Fala, será que Deus é injusto? Que muitas vezes aquele cara não estudou, não se preparou, não se esforçou, só porque frequenta a igreja, só porque dá dízimo e oferta, lê Bíblia e vai nas orações, ele tem vantagem sobre o outro, que muitas vezes de fato não teme a Deus, mas dedicou a sua vida, se esforçou, fazer uma faculdade, renunciou a um bocado de coisa, e nessa disputa Deus é injusto, só porque eu sou filho dele. Não é assim que Jesus ensina lá em Mateus, que o sol brilha para um e para outro, a chuva desce para um e para outro. Deus abençoa o justo e o injusto igualmente, porque Deus não é Deus injusto, né? Não favorece um em detrimento, desfavorece o outro, não prefere um e pretere outro. Então o Marcos ensina muito bem essa característica de Jesus como sendo esse filho servo. Então a gente precisa aprender isso aí, vai ser muito bom para as nossas vidas e para o mundo. Ele destaca o reino de Deus entre os homens, né? Capítulo 1 de Marcos, verso 14 e 15, que até nós lemos esse texto na aula passada, tá? Mas relendo aqui, a gente vê esse destaque de Marcos, né? A gente às vezes passa a ser crente, pode parar, né? Vira crente, né? Vira crente. Um dia o irmão falou assim, mas só vira lobisomem, né? Mas é a expressão que a gente usa, eu entendi. Vira crente. Vira crente para ver o defeito do outro, né? E a Bíblia quer que a gente olhe com certa certeza. É para isso que a gente estuda, né? Para a gente se conhecer. É para isso que a gente busca Deus, para que Deus mostre para nós o quanto nós estamos distante dele, né? Porque a gente... Sem dúvida. Senão a gente se torna juiz dos outros, é um perigo. Um pastor disse que ele acha que Deus devia ter feito um terceiro olho, que é uma anteninha assim virado para nós, porque a gente tem dois olhos, só olha para os outros, né? Eu achei curioso esse negócio. Então ele destaca, o Marcos, né, em capítulo 1, verso 14 e 15, destaca esse reino de Deus entre os homens, né? A gente viu aqui no capítulo 14. Depois que falou João, foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo,
arrependei-vos e crede no Evangelho. Então aqui o reino de Deus entre os homens, tá? O que é o reino de Deus entre os homens? No verso 14 está falando, 14 e 15, né? O que é o reino de Deus entre os homens? É o acesso que todos têm a Deus por meio de Cristo. Antes não era assim. Antes, para você se aproximar de Deus, era uma burocracia, irmão, desgraçada. Porque tinha que ser no lugar certo, no dia certo, da forma certa, através de uma pessoa certa, né? Então tinha que ser com ritual, uma cerimônia. Se tivesse impuro, tinha que se purificar antes. Tinha que ter um sacerdote para fazer isso. A pessoa não podia ir direto a Deus. Tinha que ser num templo, Jerusalém, e no dia certo. Não era qualquer dia. Olha a burocracia para se chegar a Deus, para ver se tinha uma audiência com Deus, né? Então isso é a religião, isso é o Antigo Testamento. Jesus está dizendo, o reino de Deus está próximo. Eu acho que eu falei isso para vocês. Essa expressão próximo não é que está por vir, não é próximo cronologicamente, né, de tempo. Está vindo aí, está chegando, está próximozinho, daqui uns minutos chega, não é nessa ideia. Próximo de acessível, eu alcanço ele, eu tenho contato com ele. Então o reino de Deus agora está acessível a todos por meio de Jesus. Todos sem exceção têm o mesmo acesso. Olha a mensagem de Jesus. Todos sem exceção, novo convertido de 200 anos, quem conhece Bíblia, quem não conhece Bíblia, quem lê, quem ora muito, quem ora pouco. Quer dizer, eu não sei quem ora muito, mas tem gente que acha que ora muito. Quem frequenta igreja, quem não frequenta muito igreja, jovens, velhos, intelectuais, gente de simples instrução, todos têm o mesmíssimo, pastor ou membro, né? Ancião ou jovem, todos têm o mesmo acesso a Deus. Outro ponto que a gente também peca muito é ensinar, ou no mínimo a gente incentivar esse entendimento de que tem algumas pessoas que são especiais e se ela orar, Deus, esse é ungido, né? Tem um Wi-Fi mais cheio com Jeová, assim, uma conexão maior. Tem uns assim, né, que a gente pensa que não, mas é pastor, né? Se o pastor orar, o negócio vai. Tanto é que muitas vezes tem gente que não ora, tem que chamar a irmã Mariazinha, né, do reteté, do fogo puro, canela de fogo, porque se ela orar, acontece. Ué, amados, que compreensão é essa que a gente tem? Não é o que Jesus ensina, não é o que Marcos mostra aqui que Jesus ensina, que nós todos temos acesso, o reino de Deus entre os homens, que é o próprio Jesus, todos têm acesso igualmente. Quem vai confirmar isso, né, entre outros escritores do Novo Testamento, é Hebreus capítulo 10, versos número 19, 20, 21, 22, 23. Se vocês quiserem conferir, eu até dou tempo aqui, tomo água. Se não quiser também eu leio para vocês aí. Hebreus capítulo de número 10, versículos de número 19 até o 23, né? Um texto que mais completo para a gente entender. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Então a gente aprende aqui que o reino de Deus, ele é constituído de sacerdotes. Quando eu falei que a igreja é uma comunidade de pastores, o reino de Deus é uma comunidade de sacerdotes. Quem era o sacerdote? Aqueles que levavam as pessoas a Deus, intercedia, intermediava, né? Só que a Bíblia vai dizer, 1 Pedro capítulo 2, versos números 9, Apocalipse capítulo 1, versos 6 ou 7, vai dizer que nós somos esse reino sacerdotal. Todos nós temos acesso a Deus, né? Nós que levamos aqueles que ainda não conhecem a Deus, mas todos que conhecem a Deus são sacerdotes de Deus, têm acesso direto a Deus por causa do sangue de Jesus, por causa desse véu rasgado, por causa do novo caminho que Ele nos consagrou. Ele mesmo é o caminho, Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem é aquele, como que Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Olha, não é que ninguém vai, ninguém vem ao Pai. Se estamos em Cristo, nós temos acesso à Trindade, a Deus Pai, né? Então vamos lá. Cheguemos com o verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Então a gente vê aqui um outro autor do Novo Testamento confirmando sobre essa questão do reino que está próximo. Lucas, a gente vai estudar na semana que vem, o capítulo 17, verso 20 e 21, vai dizer o seguinte, o próprio Jesus dizendo, né? Não diga o reino de Deus está aqui ou está acolá.
Porque o reino de Deus não vem com aparência exterior, mas o reino de Deus está dentro de vocês ou entre vocês. Esse reino que não é essa expansão física, social, histórica, né, que a gente vê de um império surgindo. É um reino que alcança pessoas, transforma essas pessoas e coloca elas em contato com Deus, e todos são igualmente nesse reino iguais e têm acesso a Deus. Não há maior nem só temos um Senhor, só temos um Salvador, só temos um pastor, só temos um mestre, né? Que é um sumo sacerdote, que é o próprio Cristo. Então nós não somos uma religião, primeiro que o Evangelho não é religião, né? Mas nós não somos uma religião que tem um líder, um sacerdote. Não é assim que funciona. E o pastor? Quem é, André? O pastor é o irmão mais velho, né? Que supostamente deveria ter mais conhecimento de Deus, mais experiência com Deus, uma largueza de entendimento da vida, do reino de Deus, e nos ajuda em muitos momentos da nossa vida, né? E, inclusive, o pastor precisa ser pastoreado também. E a pergunta é: quem é que pastoreia aqueles que pastoreiam o povo de Deus? Quem é que cuida daqueles que cuidam do povo de Deus? A gente precisa perguntar para os pastores: quem é o teu pastor? Jesus? Opa, não é bem por aí não. Porque todos nós somos codependentes uns dos outros, né, irmãos? E todos nós somos o corpo de Cristo. É a mesma situação do sacerdote, né? Que as pessoas dizem: poxa, mas não existe mais sacerdote. A Bíblia diz que nós todos somos sacerdotes. E eu estava lendo uma lição sobre as 9 marcas de igreja sarada, Marcos Dever, né? E ele fala que ninguém é sacerdote para si mesmo, né? Então, eu sendo sacerdote, não sou sacerdote para mim mesmo. Eu preciso de um sacerdote também. Eu sou sacerdote para outra pessoa. Exato. Mas não significa que eu seja sacerdote para mim. Todos nós somos sacerdotes, não para nós mesmos, né? A única coisa que é advogar em causa própria. Todo dom não serve para si próprio. Todos os dons, sem exceção, sejam eles ministeriais, sejam eles carismáticos, dons naturais, eles não servem para nós. Um médico precisa de um médico, um psicólogo precisa de um psicólogo, um pastor precisa de um pastor, um ensinador precisa de um ensinador, né? Então Deus já fez isso justamente para a gente não ser esse autossuficiente. A gente não sendo autossuficiente, a gente quer ser. Imagina se Deus nos dá todos os recursos para que a gente se sirva. E a ideia é essa, não é eu me servir. Eu volto na fala. O poder não é para mim servir, é para servir o outro. Sempre o outro. Todos os dons, sem exceção, é em direção ao outro. Não tem sentido se é para mim. A Bíblia vai ensinar isso em muitas passagens, né? Culto público que seja. Nenhum dom é para mim. O dom da palavra não é para mim, é para os outros. Só que eu espero que os outros me edifiquem também. É o culto público. O culto público que a gente chama lá da igreja de Corinto, o que é o culto a Deus? Lá na 1 Coríntios capítulo 14, né? Que a gente entende que deveria ser os nossos cultos. É um encontro de irmãos que reparte os dons. Nisto Deus é adorado. Não é um ajuntamento de eus que vai para um local e todos olham para cima e querem buscar Deus. É um serviço mútuo onde cada um reparte o dom que tem com o outro, e nisso o Espírito Santo age em nossas vidas e glorificamos a Deus, e o corpo de Cristo é edificado para a edificação do corpo de Cristo. Porque, irmãos, quando vocês se reúnem, Paulo perguntou, capítulo 14, verso 26, 1 Coríntios, não tem salmo, não tem doutrina, não tem língua, não tem revelação. Faça isso tudo para a edificação da igreja, né? Então a gente entende essa dinâmica do serviço, onde todos nós temos uma única função e um único título: servos. Não tem outro, irmão. Porque Senhor é só um, quem manda é só um, e Ele nem escolheu mandar. Ele serve pelo exemplo, pela doação, pelo amor. Ele tem poder para mandar, mas Ele não manda, Ele convida, Ele dá o exemplo. E Ele até alerta: vai por esse caminho aqui, eu aconselho você. Tem outro, se quiser ir também, eu não posso não. Vocês querem ir também? Vai todo mundo embora. Ficou 12 só, Jesus, vai todo mundo. Não obrigo ninguém, não oprimo ninguém, não conquisto ninguém pelas barganhas, pelas benesses. Enquanto não entender quem Jesus é, só quero que sirva no entendimento, no reconhecimento de quem eu sou, Senhor e Salvador. E só sou Senhor porque eu sou Salvador. E eu sou Salvador porque eu me doei por vocês. Porque se fosse para me livrar, vocês todos estariam perdidos.
E aí Jesus disse, quem quiser ganhar a sua própria vida vai perder, mas quem perder por amor de mim vai ganhá-la. E se o grão de trigo cair na terra não morrer, fica ele só. Imagina só, amados. Eita, em Marcos aparece com mais intensidade esse conflito, né, do reino de Deus e a humanidade centrada em si mesma. Anotei aqui que é bem interessante essa questão em Marcos. Em Marcos aparece com mais intensidade o conflito com o reino de Deus e a humanidade centrada em si mesma, né? Os poderes políticos, religiosos, de expressão cósmica, mais humanos, satânicos na origem. Então, assim, todos esses... O Marcos como vai mostrar essa intensidade, né, do reino de Deus, sempre em conflito com a humanidade em si mesmada. Essa humanidade que pensa que é autossuficiente. Mas o Marcos vai mostrar que as origens são satânicas. Todo aquele que pensa... aliás, todo aquele que vive para si, é o egoísmo, né, o ego exacerbado, essa origem é satânica, amados. Todas as vezes que nós somos egoístas, ali está uma semente satânica. Todas as vezes que a gente pensa que a gente precisa ser servido, merece ser servido, e as pessoas devem alguma coisa para nós, há uma origem satânica nisso. Porque aquele que pertence ao reino de Deus, ele é como Jesus, é servo. É servo. Olha que coisa, e Jesus é mestre e Senhor, ele disse, e faz bem de chamar ele disso, mas ele disse, eu dei exemplo para vocês, eu estou servindo, lavando o pé de vocês. Eu fico imaginando o porquê que Pedro resistiu a Jesus. Jesus, ele pega, né, aquela famosa passagem que vocês já conhecem, está no Evangelho de João, ele cinge os lombos, pega uma baciazinha, uma aguinha, uma toalha, vai lavar os pés dos discípulos. A tarefa mais humilhante do escravo era se ajoelhar diante do outro homem e lavar os pés dele. Olha só, tirar as sandálias, João Batista falou isso, não sou nem digno de abaixando-me, desatar as sandálias dele, não sou nem digno. E Jesus faz o papel do escravo, o papel mais humilhante do escravo, que é um ser humano se ajoelhando diante de outro ser humano, para lavar os seus pés. Pedro olhou e disse, não, eu não, Senhor, vai lavar os meus pés não. Talvez, quem sabe, na mente de Pedro estava assim, mas ele é Senhor, ele é Deus, se ele fizer isso, o que vai sobrar para mim? Não é, irmão? Então, se a gente aceita esse ensino que a gente é servo de todos, e se eu reconheço, se eu deixo Jesus fazer isso na minha vida, o que sobra para mim? Se ele é Deus, ele fez isso, o que eu devo fazer? No mínimo igual, né? No mínimo igual. E aí Pedro disse, não, meus pés não. Aí Jesus, tá bom, mas se eu não te lavar o pé, tu não tem parte comigo. Assim, então lava a cabeça, lava tudo. Pedro é bem atrapalhado mesmo, né? E aí Jesus disse no texto, vocês me chamam mestre, Senhor, e fazem bem porque eu sou. Mas assim como eu fiz com vocês, vocês devem fazer uns com os outros. Eu dei o exemplo. Olha que coisa interessante, irmãos. Jesus é Deus, é mestre e Senhor, e ele serviu. Quem somos nós para achar que a gente deve ser servido? Por que a gente acha que é melhor que Jesus? Quer se safar da perseguição, da crucificação? E é interessante aqui, né? Anotei para vocês, já partindo aqui para o final da aula, mas Jesus, como esse servo sofredor, usa essa autoridade, como eu disse, né? Poder para servir, não para ser servido. Esse rei é coroado com espinhos, é o que ele recebe. E ele comissiona os seus discípulos e dá poder e autoridade no nome dele e garante a sua própria presença. Então, para que esses discípulos, depois da morte e ressurreição de Jesus, ele dá poder para os discípulos? Está lá no capítulo 16, né? No final do Evangelho de Marcos. Para que eles recebem poder? Para viver? Não, para morrer. Porque poder para matar e para se safar da morte é fácil. Quero ver ter poder para ir até a morte, para não ter amor para a sua própria vida. Quando Jesus disse lá em Atos capítulo 1, verso 8, Atos, mas é Jesus ainda que está ali, né? No comecinho de Atos. Ele vai dizer o seguinte, e quando vocês receberem virtude, que vai descer sobre vocês, a virtude do Espírito Santo, vocês vão ser minhas testemunhas, dentro de Jerusalém, Judéia, Samaria, até as confins da terra. Quando descer sobre vocês o poder do Espírito Santo, o poder, a virtude, a dinamite, o poder, a graça, poder, né? A gente quer poder. Jesus, para que vocês querem poder? Qual é o propósito do poder? A gente vai estudar isso em João. Qual é o propósito do poder de vocês? Para vocês serem minhas testemunhas. O que está lá no original? O que saiu da boca de Jesus? Para vocês serem os meus mártires. É o que está escrito lá, no original. Vocês vão receber poder para serem os meus mártires. Quem é o mártir? Aquele que morre pela causa.
Qual é o poder? Não é só sofrer, é ir para a morte, ir até a morte. O Marte é aquele que morre. Então o poder que Deus nos dá é para que a gente morra. Não é para que a gente viva assim, Deus me deu poder aqui para repreender o espírito da morte. Não. Jesus te deu o poder que mesmo que a morte venha, você permanece ali, servindo, né? Então a gente precisa entender que esses valores muitas vezes estão confusos nas nossas mentes por aquilo que a gente tem ensinado, aprendido e compreendido da palavra de Deus. Mas o Marcos, ele enfatiza isso na vida de Jesus, que é esse. Ele fala, como você está falando aí, ele fala assim que servir Jesus é morrer todos os dias. Sim, todos os dias. Nós vamos estudar isso na semana que vem. Não perca os próximos capítulos.